Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Estamos iniciando mais um momento de mensagem, um momento de culto. Desejo que você possa ser abençoado neste momento, que a palavra de Deus possa tocar o teu coração, que Deus possa aliviar a tua vida também através da mensagem que Ele tem preparada para nós hoje. Eu convido a você a baixar as nossas cabeças para que a gente possa iniciar este momento falando com Deus. Feche seus olhos, baixe tua cabeça e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um momento de vida, te agradecemos por mais uma oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra, Senhor. Pedimos que tu fale a nós, que tu fale aos nossos corações, que possamos ser transformados por ti a partir daquilo que o Senhor deseja em nós. Pedimos que o teu Santo Espírito venha a nós, aquete nossas mentes, nossos corações, para que possamos receber de Ti aquilo que o Senhor tem preparado. Oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre descanso. Nós somos pessoas que estão cada vez mais cansados, pessoas que nós estamos cada vez mais cansados, mais angustiados, sobrecarregados com tudo o que acontece à nossa volta, com tudo o que tem acontecido ao longo desse ano. Temos tido dificuldades de encontrar um lugar, um ambiente onde a gente possa descansar. Talvez para ti não seja tão angustiante, não seja tão cansativo, mas ainda assim sair da nossa rotina gera um certo desconforto e a gente precisa de um lugar para a gente restabelecer a nossa vida, para a gente conseguir alívio, conseguir descanso. Mas hoje eu não quero falar apenas de um cansaço físico, eu quero olhar também para um cansaço emocional, que momentos como esse que a gente está passando trazem para a nossa vida, traz para nós. Momentos como esse geram em nós um forte peso emocional, um peso espiritual, uma certa incerteza. E quando eu quero falar sobre esse descanso, eu quero pensar no descanso que nos livra da ansiedade, principalmente. Uma palavra que tem se tornado rotina na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas hoje sofrem com ansiedade, com crises sérias de ansiedade. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você tenha passado por isso, esteja passando por um momento de crise de ansiedade. E quem de nós não está ansioso com toda essa situação que está acontecendo no nosso país e no mundo, com toda essa situação que se desenvolve e que afeta as nossas vidas das mais diversas formas possíveis? Nós vivemos um período da história em que o futuro se torna cada dia mais incerto. A gente já não tem muita certeza do futuro, isso faz parte da vida, mas estamos vivendo um momento onde o futuro é algo muito incerto, onde a gente não sabe o que virá amanhã, nós não sabemos o que será do ano que vem, temos expectativas, temos esperança, temos vontade de que coisas aconteçam, de que as coisas mudem, mas nós não sabemos. Então, o nosso futuro financeiro, o nosso futuro ambiental, o nosso futuro político, o nosso futuro religioso, tudo está pendurado, tudo está numa situação onde não se tem como nem dar um palpite de para que lado as coisas estão indo. E para a gente refletir sobre isso, para a gente refletir sobre o descanso, sobre essa crise de ansiedade, como lidar com ela, eu quero ler com vocês hoje o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 ao 7, que é um texto muito conhecido por muitas pessoas, onde Paulo escreve então a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 até o 7. E ali diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Até aqui. Nunca antes as pessoas se preocuparam tanto
em viver uma vida saudável como se preocupam hoje. A saúde nunca esteve tanto na boca das pessoas como está hoje em dia. Nunca se preocupou tanto com o que se come, com o quanto se exercita, com a forma como se exercita. As pessoas nunca estiveram tão preocupadas com a sua saúde. Mas, ao mesmo tempo, nunca antes, em um período de paz, se viveu uma vida com tanto cansaço e ansiedade como temos vivido hoje. Nunca se produziu e se disponibilizou tantos livros, tantos aplicativos, tantas estratégicas, ferramentas para auxiliar as pessoas a encontrar uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Mas também nunca se sofreu tanto com uma doença da alma que nos esgota, que nos consome, como um buraco aberto dentro de nós, que nada é capaz de fechar. Um buraco onde cada vez mais nós percebemos que a gente vai se afundando. Nós vivemos uma vida onde parece que todo dia o nosso coração está acelerado, o medo invade a nossa vida. Uma enorme carga se derrama sobre nós, uma preocupação com o futuro. Nós não sabemos o que vai ser do futuro, não sabemos como as coisas vão se desenrolar e por não sabermos a gente começa a imaginar, a gente começa a criar ideias. Então a gente começa a sofrer com as ideias que nós criamos na nossa cabeça, que ainda nem se tornaram realidade. E a gente sofre por ansiedade, a gente se torna cada vez mais ansiosos. Nesse texto que nós lemos, Paulo escreve para a comunidade de Filipos, uma igreja que ficava na província romana da Macedônia, onde hoje se localiza a Grécia. E Paulo era muito amigo das pessoas dessa comunidade. Ele mesmo plantou essa comunidade e ele iniciou os trabalhos naquele lugar. Mas quando ele escreve essa carta, Paulo estava preso em Roma numa espécie de prisão domiciliar, uma prisão para pessoas que aguardavam julgamento. E Paulo já estava nessa situação há um tempo. Mas naquela época, as prisões não eram bancadas pelo governo, pelo povo. Cada preso era responsável por seus mantimentos. Ele pagava uma espécie de aluguel, ele tinha que se virar com a sua refeição, com o seu cobertor. Isso saía do próprio dinheiro que tivesse ou então da ajuda de outras pessoas. E Paulo está escrevendo para os filipenses para agradecer uma ajuda que ele recebeu dessa comunidade para se manter na prisão. Mas como na época não tinha e-mail, não tinha SMS, muito menos o WhatsApp, Paulo aproveita o papel que ele tinha, que também não era barato, ele precisava comprar, para falar sobre alguns problemas que aquela igreja estava enfrentando. Era uma igreja que sofria com as perseguições aos cristãos da época, uma igreja que estava passando por conflitos internos, uma igreja que estava sofrendo com falsos mestres que estavam entrando na comunidade. Eram pessoas preocupadas com o seu futuro, com o que o futuro reservava para eles, angustiados porque não sabiam se eram capazes de resolver os seus problemas, pessoas que viviam numa crise de ansiedade diante de todos os problemas e conflitos que vinham sobre eles. Nós hoje não temos que enfrentar aquele tipo de perseguição religiosa. Mas nós não podemos nos enganar achando que nós não temos nenhuma perseguição. Nos nossos dias, surgem cada vez mais uma perseguição social, uma perseguição ideológica, uma perseguição sexual. Nós, assim como eles, vez ou outras, temos que lidar com conflitos internos dentro das nossas comunidades. Falsos mestres talvez não estão dentro das nossas comunidades ainda, mas surgem a cada dia levando multidões de pessoas para o caminho errado e principalmente lidamos com a preocupação sobre o que vai ser do nosso futuro. O que vai ser das nossas famílias, o que vai ser das nossas igrejas. Lidamos com essas preocupações e por isso nós vamos nos tornando cada dia mais ansiosos. Porque nós não somos ansiosos por natureza. Não ao nível de ter uma crise de ansiedade. A gente tem sim preocupações, isso todo mundo tem, mas nós nos tornamos cada dia mais ansiosos porque a gente não consegue lidar com o excesso de preocupação que a gente tem na nossa vida. E essa situação tem afetado cada dia mais e mais pessoas. E é possível a gente perceber isso quando a gente conversa com pessoas, sejam crianças,
adolescentes, jovens, adultos, idosos. Pessoas que vivem situações onde o medo do futuro faz com que fiquem doentes no presente. Jovens que vivem uma crise de ansiedade diante da decisão de escolher qual profissão seguir para o resto da vida. Jovens que durante esse ano planejaram tantas coisas, seja a formatura, seja casamento, seja um emprego novo, mas que a vida parou. A formatura não vai acontecer. O casamento, se aconteceu ou se vai acontecer, vai ser com um público reduzido. Eu tive amigos que casaram sozinhos, só o casal e o pastor. Casaram, mas não foi aquela festa, não foi como imaginaram. Adultos que têm crise de ansiedade diante do nascimento dos filhos, diante da educação que vai ter para o futuro deles, diante de uma situação financeira desfavorável, uma falta de emprego. Muitas pessoas perderam o emprego nesses últimos meses. A gente tem idosos que sofrem com ansiedade por causa da solidão, por causa do abandono, sem saber o que vai acontecer com ele, sozinho, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Muitos idosos estavam abandonados, esquecidos por seus familiares. Vocês percebem quantas coisas tem, quantas coisas existem que podem desencadear em nós uma crise de ansiedade? Nós queremos descobrir o que vai acontecer amanhã e no nosso futuro, e então a gente fica aflito, a gente fica preocupado e sofremos por antecipação, como eu disse antes, sofremos de angústia. Mas Paulo apresenta uma lição nesse texto de como encontrar descanso em meio à ansiedade, em meio à angústia. Ele inicia dizendo: alegrem-se sempre no Senhor, e eu repito, alegrem-se no Senhor. Paulo não está dizendo para a gente ignorar toda a situação que nós estamos vivendo. Paulo não estava dizendo para aquela comunidade ignorar a situação que eles estavam vivendo, que eles deviam fugir dos problemas, fechar os olhos, fazer de conta que não existiam, ou orar pedindo que ele acabasse, que o problema acabasse. Mas ele apresenta uma saída para que, apesar de tudo o que estava acontecendo, eles pudessem encontrar uma razão para se alegrar. Ele diz: alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Paulo não estava exigindo uma falsa alegria, mas ele estava apresentando o motivo para eles se alegrarem. O Senhor está perto de vocês. Celebrem o nome dele porque ele está ao seu lado. E por isso não fiquem ansiosos por nada, mas orem a esse Deus com súplicas, com ações de graça. Apresentem os seus pedidos a Deus. E eu acredito que essa seja a grande lição desse texto. Quando Paulo diz para que não fiquem ansiosos, mas orem, ele está dizendo: vocês não precisam se preocupar com o que vai ser do futuro de vocês. Porque mesmo o futuro sendo desconhecido para vocês, nós temos ao nosso lado, perto de nós, o Senhor do futuro. Aquele que é Senhor sobre tudo o que ainda vai acontecer. Nós temos ao nosso lado aquele que criou o futuro e que está presente aqui do nosso lado. Nós não precisamos convencer esse Deus para que Ele nos diga o que vai acontecer no futuro. Mas nós precisamos crer que Deus fez todas as coisas. Ele já agiu no passado, Ele está agindo no presente, está agindo agora, e Ele é Senhor sobre o futuro. E por isso nós precisamos entender que agora, no presente, Deus está conosco. Ele escolheu vir ao nosso encontro hoje para viver conosco agora. O Consolador de tudo o que aconteceu e do que vai acontecer está conosco hoje. Paulo nos lembra de que Deus está do nosso lado, apesar de todas as situações que eu citei para você antes, de todos os problemas que você pode ter na tua vida que eu não citei, apesar das dificuldades que a gente está enfrentando agora, alguns mais, outros menos, mas todos estamos passando por problemas. Sejam relacionados ao corona, toda essa crise que o mundo está vivendo, seja relacionado com outras coisas, mas todos nós temos problema. E Paulo nos lembra: perto está o Senhor. O problema é que na maioria das vezes nós acreditamos que as nossas orações devem ser feitas para convencer Deus de que Ele mude o futuro à maneira que nós queremos. Porque nós achamos que Ele não sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus não é Senhor só do passado, Ele é o Criador do meu e do seu futuro.
Paulo vem e diz: alegrem-se. Eu vou repetir para que vocês entendam: alegrem-se no Senhor, porque Ele está perto de vocês, porque Deus está do lado de vocês. Mas ele diz: orem a esse Deus também, porque quando a gente ora, nós vamos perceber que o futuro continua desconhecido, mas nós conhecemos o Criador desse futuro desconhecido. Quando a gente ora, a gente se torna íntimo daquele que fez o futuro, daquele que é o Senhor sobre o futuro. A partir da oração, não só da oração, mas a partir também da oração, nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus e nós temos intimidade para saber que Deus é Senhor sobre o nosso futuro. E esse relacionamento, essa intimidade faz com que a gente entenda que a gente não precisa mais convencer Deus a respeito do nosso futuro. Nós podemos colocar os nossos pedidos, os nossos desejos, mas nós não precisamos estar ansiosos com o que será de nosso futuro. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes. Esse versículo eu acho fantástico. A paz de Deus que excede todo entendimento. Que paz é essa? Uma paz que excede todo entendimento. Eu quero uma hora falar mais sobre esse versículo, não vou aprofundar tanto nele agora, mas lembrem-se, a paz de Deus, ela guardará os nossos corações e as nossas mentes. Essa paz vai substituir o medo e as crises de ansiedade, vai nos oferecer alegria e a paz da certeza de que Deus está conosco. Uma presença que guarda nossos corações das aflições, das angústias, das preocupações. Nós vivemos dias onde nós precisamos lembrar, nós precisamos ser lembrados dessa lição de Paulo. Lembrar que o problema pode não acabar, a perseguição pode não diminuir, os conflitos podem não serem resolvidos. O corona pode continuar aí por muito tempo, mas aquele que sabe até onde tudo isso vai chegar, decidiu se colocar do nosso lado. Deus sabe até onde a situação vai do jeito que está, e Deus está do nosso lado. Um dos piores problemas que a ansiedade gera em nós é a sensação de que nós estamos sozinhos, de que nós precisamos resolver toda a nossa vida sozinhos, por conta própria. De que ninguém está do nosso lado, ninguém vai entender o que eu estou passando, ninguém vai acreditar na minha dor, então eu me fecho, então eu não falo com ninguém, então eu não peço ajuda para ninguém. Mas Paulo vem dizer: vocês não estão sozinhos. O Deus criador, sustentador de toda a história, está do lado de vocês. Paulo está nos lembrando que existe um Deus, o Deus de todas as coisas, que deseja estar com cada um de nós. E quando a gente aceita estar com esse Deus, a gente não precisa mais ter medo do futuro. Não precisamos mais estar ansiosos por nada, porque não importa o que o futuro nos reserva. Se nós cremos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nem mesmo a morte pode estragar o futuro que Deus me reserva. Deus está dizendo: conversem comigo, ouçam o que eu tenho a dizer para vocês e eu quero que vocês me conheçam como eu conheço a cada um de vocês. Quando conhecermos a Deus intimamente como Ele nos conhece, então a paz que excede todo entendimento irá guardar os nossos corações e as nossas mentes. Nós vamos continuar tendo dificuldades, sim, mas nós vamos lembrar que nós não estamos sozinhos. O Deus que tem cuidado de nós até aqui continua do nosso lado e continuará adiante. Que Deus abençoe o teu presente, que Deus esteja do teu lado agora, para que você não seja ansioso, para que você não tenha medo daquilo que virá no futuro. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por mais uma oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque Tu estás do nosso lado, perto está o Senhor. Obrigado porque nós podemos crer nessa palavra, podemos ter essa certeza de que nós não estamos sozinhos em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, em meio a qualquer problema que venha sobre nossa vida. Nós não estamos sozinhos, mas Tu estás conosco, Senhor. Obrigado por isso. Pai, eu te peço, abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que está me assistindo, seja agora, nesse sábado à noite, seja em qualquer outro momento, Pai. Que ele se sinta abençoado por Ti, que ele se sinta amado por Ti, cuidado por Ti. Pai, que a Tua palavra possa tocar o coração
e a mente, guardar nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Entregamos nossas vidas a Ti, confiando no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, desejo que Deus abençoe a tua vida, que Ele possa tocar o teu coração, guardar o teu coração, que você se sinta cuidado e guiado por Ele. Um forte abraço e até mais.